A profissão de detetive particular não é regulamentada no Brasil. E um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados propõe justamente isso, a regulamentação. O texto em análise estabelece inúmeras regras para o exercício da profissão e leva em consideração a resistência, por exemplo, do meio policial. Quem vai falar sobre o assunto é o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, autor do projeto original. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Pois é, deputados, eu estava lembrando aqui, eu fui um leitor de livros policiais e tinha muito detetive particular, ou profissional, como acho que o senhor prefere dizer. E eles tinham uma função muito importante de resolver muitas questões, mas sempre estavam entrando em atrito com a polícia. Quer dizer, é uma maneira de dizer, porque a polícia não gostava, os policiais, nesses romances que a gente lia, esses heróis, os nossos heróis, no caso, eram os detetives particulares, e a polícia sempre dava uma cutucada, assim, falou, vocês não têm nada a ver com isso, sai fora. E eu tenho a impressão que aqui no Brasil também, não é? Quer dizer, a atividade do tipo particular, que cuida de um caso, por exemplo, alguém que contrata ele para resolver um problema assim, olha, alguém foi roubado ou assassinado, houve um caso de assalto, que geralmente a prerrogativa é da polícia, é definida pela Constituição. Quer dizer, o detetive particular entra numa zona cinzenta, né? Que não é muito legal, às vezes. Como é que o senhor define, para nós leigos, ou para mim, por exemplo, que li muito a história de detetive particular na minha adolescência, como é que o senhor define a atividade do detetive profissional ou particular? Primeiro, nós precisamos reconhecer a realidade e a existência, de fato, do profissional detetive da iniciativa privada. Deve ser milhares no Brasil. São milhares no Brasil. A sua presença é no mundo, em todos os países. E eu acredito que seja uma das atividades mais antigas também da civilização. Segundo, mesmo que se reconheça, e nós não estamos tirando, a prerrogativa constitucional, a iniciativa e a responsabilidade, o poder discricionário de investigação da autoridade policial, das nossas instituições, como é o caso do Ministério Público. Eu penso que o Ministério Público deve ter o seu poder de investigação, deve ser ampliado, inclusive, esse poder. As nossas autoridades policiais, as nossas polícias devem ter uma melhor estrutura, devem ser melhor remuneradas e deve manter-se esse poder discricionário como força de Estado, como braço de Estado, para oferecer esse serviço para a sociedade. Agora, nós também não podemos tirar do cidadão o direito de buscar na iniciativa privada a prestação desse serviço também, porque muitas vezes o Estado não consegue dar conta, e a grande realidade é que existe muito crime. A atividade do detetive profissional é fundamental também para dar suporte para a própria investigação da polícia ou do Ministério Público na juntada de provas. Deputado Ronaldo Nogueira, outro dia eu li que apenas 5% dos casos de assassinato no Rio são solucionados. Isso mostra, de certa forma, o volume de trabalho que tem a polícia e a incapacidade dela de resolver tudo isso, né? Essa é uma questão que chama atenção também. A polícia não consegue dar conta da demanda. Exatamente. Não é porque a polícia não tem a vontade, falta estrutura, falta pessoal, e o Estado em si, em razão dos recursos serem escassos, não tem como dar o devido suporte estrutural para que as demandas da sociedade nesse aspecto sejam atendidas. Então, é dever do Estado, através da Câmara, dos deputados, do Senado, e do próprio Ministério do Trabalho, através de uma legislação, regulamentar essa atividade que já existe de fato no nosso cenário nacional. Os detetives particulares estão aí, estão sendo contratados, estão realizando serviço, inclusive nos nossos jornais, os meios de comunicação, que é uma concessão pública, estão divulgando a atividade, dando endereço e meio de contato desses profissionais. Nesse caso das revistas, dos jornais, geralmente o detetive é procurado
pelo leitor que lê aquilo, pela pessoa interessada, para resolver um problema, às vezes, muitas vezes, eu acho que a maior parte das vezes é de infidelidade, não é? Infidelidade do casal, de uma das partes do casal. Isso marca muito fortemente a atividade do detetive profissional, quer dizer, a maior parte dos casos que ele atua é de caso de infidelidade? Ou já passou esse tempo? Na verdade, hoje não há dados. Existem suposições que o maior número de contratos para os detetives profissionais é para cuidar de casos de infidelidade conjugal. Agora, veja bem, se nós não ter uma lei que estabeleça regras, que diga quais são os critérios que este profissional que quer ser um detetive profissional, a forma que ele deve atuar, e conter também a devida responsabilização quando ele não atua de forma ética e dentro dos princípios legais e da moralidade, de certa forma, nós estamos deixando a sociedade à mercê, muitas vezes, de buscar o auxílio profissional de alguém que não tenha uma conduta reconhecida. É por isso que é necessário uma legislação que regule, o braço do Estado tem que estar presente ali, regulando, editando normas e punindo quando alguém não exerce a sua atividade com responsabilidade. E no caso de... A gente fala muito pouco, mas eu sei que há muitos casos em que os detetives profissionais, particulares, eu fico nessa dúvida se eu falo detetive profissional ou particular, até agora eu fico nessa dúvida. Mas eu sei que há muitos casos sobre relações entre empresas, né? Houve um caso famoso no Brasil de uma empresa internacional de detetives, uma coisa assim, que na época das telefônicas, se eu não estou errado, sabe? Quer dizer, aí é uma questão, não sei se é de espionagem industrial ou de vamos saber o que eles vão lançar no mercado, não é? Quer dizer, o detetive também entra nesse universo, embora seja menos comentado, né? Quer dizer, ele é um profissional, digamos, habilitado, treinado, preparado para atuar no meio empresarial também, né? Perfeito. O Ministério do Trabalho, no rol de profissões, ali já reconhece a atividade do detetive profissional. Agora, a legislação precisa regulamentar essa atividade. E definir na legislação, no Código de Ética, qual é o conceito de espionagem, qual é o objetivo dessa espionagem. Porque muitas vezes as corporações precisam fazer um serviço de espionagem, mas essa espionagem não diz respeito a fazer plágio, copiar planta de produtos que poderão ser lançados no mercado, mas fazer um serviço de investigação quando a empresa se dá por conta que os seus segredos estão sendo revelados. Porque a autoridade policial ela não pode ser procurada em cima de suposições quando você não tem provas e não tem um indicativo dizendo a origem do crime. O detetive profissional será importantíssimo na sociedade porque ele será um elemento, uma ferramenta para juntar provas para que depois a parte interessada procure a autoridade constituída, devida autoridade, para apresentar a demanda e responsabilizar criminalmente, nos termos da lei, quem deve ser responsabilizado. Então, como foi citado até aqui agora há pouco, antes de começar nossa conversa, o caso daquela menina que desapareceu em Portugal, acho que a menina é uma inglesa, né, filha de um casal de ingleses, né, passando as férias em Portugal. Isso mesmo. Chega um momento que a polícia para de fazer investigações e a família pretende que continue a investigação. Então, ela contrata um detetive. Aqui no Brasil já vimos casos assim também. A polícia falou, encerramos as investigações. Também não pode, a polícia não pode ficar muito tempo atrás de um caso só, que já tem N casos para cuidar também, não é? E aí a pessoa contrata um detetive para continuar, para não deixar morrer aquela história. E muitas vezes esse profissional consegue encontrar o fio da meada. E aí sim, aí nesse caso esse material se leva para a justiça ou para a polícia para complementar. É isso? Com certeza, a presença do detetive profissional e a sua atuação venha a ser conforme uma legislação específica, tendo
um conselho que fiscalize essa atividade. Hoje nós temos o exemplo dos advogados que atuam no Brasil, nós temos a nossa OAB, que fiscaliza a atividade desse profissional. E mesmo sendo uma das autarquias, das organizações mais bem conceituadas do nosso país, ainda assim nós temos advogados que muitas vezes atuam de forma incorreta, não observando os princípios éticos. Agora você imagina uma atividade que são os detetives profissionais que atuam tratando de segredos, sendo contratados para cuidar de assuntos sigilosos, e não há uma legislação que os regule, não há um conselho que o fiscalize, não há um código de ética que norteie as suas condutas. Então, o Brasil não pode continuar passivamente e fora desse processo. Nós precisamos legalizar, controlar e regular essa atividade que existe de fato no Brasil. Deputado Ronaldo Nogueira, nosso tempo acabou. Espero que dê tudo certo com esse projeto, está em tramitação. Ele já passou pela Comissão de Trabalho e vai agora para a CCJ. Ele está na CCJ. Já está na CCJ. Ele já está na CCJ. Na Comissão de Constituição e Justiça. Aguardando a designação do relator. E posteriormente vai para o Senado. Mas nós estamos fazendo um acompanhamento porque é um tema de interesse nacional. Deputado Ronaldo Nogueira, muito obrigado pela sua vinda. Até uma próxima. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a gente. Até mais.